A crise académica de 72 é uma crise que, em Coimbra, conhece vários acontecimentos importantes no movimento geral que envolveu as três academias. Penso que a crise académica de 62, o que marca fundamentalmente e caracteriza a crise académica de 62, é ela ser um movimento nacional de estudantes e não um movimento associativo ao nível das várias cidades universitárias. O movimento estudantil associativo de 62, ao nível das três academias, conhece um grau qualitativamente diferente a partir de fevereiro de 62. Na reunião havida em Lisboa, os dirigentes das três academias resolveram, por um lado, criar o Secretariado Provisório dos Estudantes Portugueses e, por outro lado, marcar para o dia 9 e 11 de março deste ano, de 62, o primeiro Encontro Nacional de Estudantes. A primeira decisão da criação do secretariado, que era o embrião daquilo que já estava também projetado a União Nacional de Estudantes Portugueses, conferiu ao movimento académico um significado sindical que, à semelhança, aliás, do que estava a acontecer em França, com a declaração de Grenoble e com a UNEF, que as autoridades, que o governo, as autoridades universitárias não permitiam. Fundamentalmente em Coimbra, quando foi marcado o Encontro Nacional de Estudantes, enquanto elemento da Associação Académica, tive a oportunidade de integrar várias reuniões com o professor Braga da Cruz. Cheguei a integrar também reuniões com o então Ministro da Educação e ainda com o Ministro do Interior, à altura, o Santo Júnior. Isto a propósito da repressão que se fazia sentir já sobre Coimbra, em Coimbra, e que levou a que vários estudantes tivessem sido presos. A Assembleia Magna da Associação Académica, que era um órgão deliberativo com muita autoridade e que integrava a Associação Académica de Coimbra e cujas decisões eram acatadas por todos os estudantes, exigiu e reivindicou a libertação desses presos. Entre eles tinham sido presos, o que na altura era inimaginável para os estudantes de Coimbra, 15 elementos que integravam o Conselho de Veteranos e o próprio Dux Veteranorum, o Dux Veteranorum. Isto despoltou uma crise muito grande, crise que levou a uma certa repressão, principalmente quando o primeiro Encontro Nacional de Estudantes é proibido pelo Ministro Lopes de Almeida. Não obstante a proibição, o encontro realiza-se na sede da Associação Académica de Coimbra e nele se discutem importantes temas da vida associativa ao nível das três universidades, ao nível das três academias. Eu tenho para mim que o acontecimento mais importante da crise académica de 62 é precisamente a realização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes. Esse primeiro Encontro Nacional de Estudantes acaba por ser proibido. E no seguimento dessa proibição vem um conjunto de outras proibições, entre elas o Dia do Estudante em Lisboa, de 24 de março. Na altura, a direção da Associação Académica foi mandatada para falar com várias autoridades do governo no sentido de desarmar a repressão que se avizinhava. Tive então a oportunidade de falar, e já o disse, com o Ministro, integrar uma delegação da Associação Académica de Coimbra, que integrava o Ministro, que falou com o Ministro da Educação, que falou com o Santo Júnior e falou fundamentalmente e muitas vezes com o professor Braga da Cruz. A palavra de ordem dessas autoridades era no sentido de que o movimento estudantil, e principalmente com a feição sindical que estava a tomar, não passaria. O governo e as autoridades seriam fortes e enérgicas na repressão a esse movimento. O que veio a acontecer depois do primeiro Encontro Nacional de Estudantes em Coimbra. A direção da Associação Académica foi julgada e expulsa de todas as escolas nacionais por 2 anos. Membros da direção da Associação Académica, inclusive eu e os ativistas do movimento, foram presos e enviados para o Forte de Caxias. O jornal da Via Latina
foi suspenso. O Jornal da Via Latina era à altura Jornal dos Estudantes Portugueses, por decisão do secretariado da imprensa universitária que se tinha reunido em 61, e muitos estudantes acabaram também por ser expulsos das escolas nacionais. Esse tipo de repressão foi um tipo de repressão que encontrou muita oposição nas estruturas académicas de Coimbra, que, como se sabe, eram compostas não só pela Associação Académica de Coimbra, mas por muitos organismos autónomos. O CITAC, o TEUC, o Orfeão, o grupo de danças, que, a partir principalmente dos anos 58 e 59, colaboraram ativamente com os movimentos associativos, neles participando, auxiliando no que podiam e estando sempre presentes nas reuniões das três academias. O movimento académico de Coimbra de 62 é assim brevemente descrito. É um movimento que se integrou, como disse, no movimento nacional da Associação dos Estudantes Portugueses, e eu acabei por, Monteiro e o saudoso José Luís Nunes, acabamos por fazer um estudo sobre esse movimento através de um opúsculo que está publicado já, que é o Sumário da Crise Académica de 62, e onde esses acontecimentos estão historicamente gravados e narrados.